É uma bênção, viu? Eu tenho caminhado com os pastores dessa igreja já há um tempo, né, pastor? Faço parte dessa história aqui já há um tempo, então para mim é muito bom estar aqui. Eu estou feliz de que eu estou vendo aqui algumas pessoas, amigas, que eu convidei para estar aqui hoje, e elas aceitaram o meu convite. E eu estava pensando no que Deus gostaria de falar comigo e com você nessa noite. E eu confesso que enquanto estava ministrando essa palavra, eu chorei algumas vezes. Porque Deus, quando ministra, quando dá uma palavra para ministrar para alguém, Ele ministra primeiro no coração da gente, não é? E Deus falou profundamente no meu coração. Deus fala com a gente o tempo todo. Nos mínimos detalhes, nas situações mais corriqueiras. Esses dias eu estava andando no meu condomínio e tinha um pai e um filho na minha frente. O pai estava olhando o celular. E o filho, de 7 anos, tentando chamar a atenção dele. O menino contava uma coisa, olhava para cima, contava uma coisa, para ver se o pai reagia. E o pai estava no celular. Aí o garotinho parava e pensava em alguma coisa mais interessante para ele falar. Aí ele olhava de novo e falava assim: pai, aconteceu um negócio na escola hoje. Aí contava animado, como se fosse uma coisa assim, dessa vez ele vai chamar a atenção. E o pai continuava distraído. O garoto fez isso várias vezes e eu estava atrás. Vou dizer uma coisa para vocês. Eu confesso que a sanguínea aqui teve muita vontade de tropeçar sem querer para derrubar aquele homem e o celular dele. Eu tive muita vontade de fazer isso, mas eu lembrei que eu sou uma serva de Deus. Eu não sou apenas uma sanguínea. Eu tenho um compromisso com Deus. E se eu quebrasse o celular daquele homem, eu não ia quebrar a consciência dele. Era só o celular que ia quebrar. Mas isso não ia transformar a vida dele. Mas aquela situação serviu muito para mim. Porque eu fiquei pensando sobre o que acontece quando a gente se comunica com alguém. Quando você se comunica com uma pessoa, qual é o básico? O que você espera quando você fala com alguém? O mínimo que você espera, que alguém te ouça. Certo? Amém? É o mínimo que a gente espera, é que alguém escute a gente. Obrigada, amor. É que alguém escute a gente. Se você diz para uma pessoa, que essa pessoa, uma pessoa muito importante para você, se você diz para essa pessoa: eu te amo, você é muito importante para mim, qual é o mínimo que você espera ouvir de volta? Eu também te amo, você também é muito importante para mim. Imagina você falar e uma pessoa não ouvir. Imagina você dizer eu te amo e a pessoa não dizer nada e não responder nada. Agora vamos imaginar que uma pessoa muito importante para você, você ama muito, e você quer demonstrar esse amor de uma outra forma, dando alguma coisa para ela. Aí você sacrifica uma boa parte do seu salário para comprar um presente muito caro. E você dá esse presente caro a essa pessoa. Não é que você está querendo receber de volta um outro presente no mesmo valor. Às vezes você vai dar um computador de última geração para o teu filho que passou no vestibular. Você não quer que ele te dê um outro computador. Você quer porque ele é importante para você. Você quer dar uma joia para tua esposa, que você não pode comprar, mas você vai fazer isso porque é uma demonstração de amor que você vai fazer para ela. Qual é o mínimo que você espera de uma pessoa assim, quando recebe um presente que custou caro para você? Reconhecimento, gratidão, não é verdade? Imagina que você, esposa, arruma uma mesa bem linda para esperar o seu marido. Você coloca o guardanapinho bonitinho, você põe uma rosa em cima da mesa, você coloca os talheres tudo ali ajeitadinho, você coloca detalhes. E o seu marido chega, senta na mesa, come, nem olha para nada, levanta, ele não vê o guardanapo, ele não vê a flor, ele não vê nada. Não é uma decepção?
Tem coisas, querido, que na comunicação são básicas. A gente precisa aprender a ouvir, a ser grato e a reconhecer. Isso é básico na comunicação. Agora eu queria pedir você para abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 19. Salmo capítulo 19, versículo de 1 a 4. Assim que você encontrar, você diz amém. Muito bem. Diz o seguinte: os céus manifestam a glória de Deus. O firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração para outro dia, uma noite mostra sabedoria para outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouve-se as suas vozes em toda a extensão da terra e as suas palavras até o fim do mundo. Gente, aqui diz que uma noite faz uma declaração para outra. A glória de Deus é anunciada através do firmamento. Sabe o que é isso aqui? É Deus falando com a gente. Deus fala através da natureza. Deus fala através de muitas coisas que eu quero colocar aqui para você essa noite, sobre maneiras que Deus fala com a gente. E eu quero pensar com você aqui o seguinte: Deus está falando. Como é que eu e você estamos respondendo? Eu vi um filho falando com o pai e o pai ignorava. Agora, Deus mostrou para mim o seguinte: Ele, pai, fala com a gente o tempo todo. Como é que a gente, filho, está respondendo? Eu quero pensar com você um pouquinho sobre isso. Como eu e você estamos respondendo à comunicação de Deus? Porque Ele está se comunicando de muitas maneiras. E a gente não deve estar sabendo ouvir. Porque Deus está falando e tem muita coisa que não está acontecendo. Deus fala através da natureza. Mas olha só que interessante. Gente, primeiro Deus fez a gente para se relacionar com Ele. Eu não sabia disso até de 27 anos para cá, foi que eu descobri. Eu achei que eu vim no mundo para realizar meus desejos e meus sonhos. Há 28 anos, mais ou menos, eu entendi que não, eu vim no mundo para me relacionar com Deus. Ele colocou eu e você aqui para isso. Nós viemos aqui com um propósito. Deus só fez o mundo para isso, para se relacionar com a gente. Mas Ele podia ter colocado a gente aqui de qualquer jeito, querido. Igual você faz uma comida dentro de casa, bota um prato lá, não põe nem um paninho embaixo, nem de qualquer maneira. Ou deixa a panela no fogão, cada um vai e pega. Deus podia ter colocado a gente aqui, colocado assim: vou botar uma maçã para eles comerem, né? Vou botar aqui os peixes, os animais. Vou botar uma verdurinha, porque vai ter vegano lá daqui uns tempos, né? Não vão comer nem peixe, não pode vegano comer, nem isso. Então, vou botar um legume aqui para eles. Mas Deus não fez o básico. Deus se comunicou com a gente e mostrou o amor dele, fazendo coisas muito especiais. A gente vê cada fruta com sabor exótico, que eu fico apavorada com cada lugar que eu vou e descubro algumas frutas que eu nunca vi. E eu fico pensando no trabalho que Deus teve para fazer essa multiforme coisas, esse mundo de variedades. Não foi uma coisinha só. Tem muitos sabores diferentes. Ele podia ter dado uma coisa para a gente se alimentar e ponto final, mas Ele não fez isso. Ele mostrou o cuidado com a gente, o amor. Ele falou para a gente: eu te amo, desse jeito. Eu não quero só que vocês vivam e multipliquem. Eu quero que vocês vivam alegres. Eu quero que vocês vivam felizes. Eu quero que vocês aproveitem. Eu quero que vocês sintam gosto das coisas. Eu quero que vocês sintam perfumes diferentes. Eu quero que vocês vejam coisas diferentes. Eu quero alegrar o coração de vocês. Deus mostrou o amor fazendo isso. Ele não deu só sobrevivência. Ele trouxe alegria para a gente. Deus colocou, eu fico apavorada de ver, eu fico maravilhada de ver a quantidade de flores que existem. Você já parou para pensar nisso? Ele não botou só a rosa lá para dizer assim: vou botar uma florzinha para alegar o jardim de vocês. Não, tem flores, querido, com desenhos exóticos. Um dia eu fui num lugar e eu descobri, pastora, que quem inventou o escarpão foi Deus. Ó, quem inventou o escarpão foi Deus. Eu vi uma flor
que eu fotografei. A flor é um escarpão perfeito. Eu não sei se você já viu isso, eu vi. Eu fiquei maravilhada, eu falei assim, Deus inventou o escarpão. A mulher olhou aquilo e falou, vou fazer um sapato igual esse aqui. Mas olha, é Jesus, é Deus construindo coisas com detalhes. É como você arrumando uma mesa com detalhes para alguém ver. Agora imagina, querido, o que a gente está fazendo com isso? Deus colocou os peixes no mar. Ele não botou o peixe só para a gente comer, não. Se você procurar ver como funciona o fundo do mar, vídeos do fundo do mar, eu fico pensando, gente, hoje a gente mergulha, a gente filma, a gente sabe como eles estão. Naquela época não, mas Deus falou assim, um dia eles vão inventar uma filmadora, eles vão mergulhar, eles vão ver isso aqui, então eu vou fazer para esperar esse dia acontecer e alegrar o coração deles. São animais de diversos tipos e cores. Olha os pássaros, as penas dos pássaros são coloridos, querido. É uma beleza que encantadora demais. E eu fico pensando todo esse trabalho, todo esse cuidado. E como é que eu e você respondemos a isso? A gente passa e nem percebe. A gente nem vê. Você passa pelo mar, querido. Nem percebe a beleza e a grandeza, porque você está vendo todo dia. Agora chama um mineiro para vir aqui, para você ver. Ele vai ficar maravilhado com o mar. Só o mineiro que acha bonito o mar, porque está longe dele. Mas a gente está vendo um monte de coisa linda o tempo todo. É Deus falando com você e comigo. E isso é comunicação de Deus. A natureza exalta Deus. Uma noite declara para a outra. O universo declara, Deus está dizendo, eu amo vocês. E a gente passa e não percebe. É o mínimo da comunicação que Deus esperava que a gente percebesse e a gente não percebe. Olha, eu tenho uma paciente que ela tem um filhinho de 4 anos. E ela é uma mãe, assim, maravilhosa. E desde que o menino conseguia andar e perceber as coisas, ela ia mostrando para ele. Ela mostrava a formiguinha e dizia, olha, isso aqui foi Deus que fez. Ela mostrava as plantinhas. Ela não deixava o menino passar e não perceber as coisas. Ela chamava a atenção dele para tudo. Aí ela mostrava, começou a ensinar as fases da lua. Olha, isso aqui é a lua cheia, essa é a minguante, essa é a crescente. Aí um dia o menininho já estava com 4 anos. Ele estava no condomínio. À noite, muito calor, ela botou a criançada para brincar. E muita criança no condomínio, era dia de lua cheia. Aí o filhinho dela olhou para a lua e ficou maravilhado. É lua cheia! Aí chamou os outros coleguinhas e falou assim, vem ver, olha lá, é lua cheia. As outras crianças olharam e voltaram a fazer o que estavam fazendo. Ninguém fez o que ele fez. Não estava acostumado a olhar a beleza. Ele foi chamado a atenção para aquilo. Deus está chamando a atenção para a gente. O que a gente está fazendo? A gente passa batido, gente. Deus está se comunicando e a gente não está nem ouvindo. Deus está falando, eu te amo, de várias formas. Deus chama atenção com a obra dele. Deus chama atenção com a criação. Deus chama atenção de muitas maneiras e a gente está ignorando. A gente prefere curtir a obra da criação do homem do que da criação de Deus. Quantas famílias passam o dia de folga dentro de casa, assistindo televisão, mexendo no celular, ao invés de ir para uma praia com as crianças, de andar de bicicleta, de mostrar alguma coisa, de curtir a natureza. A gente prefere a criação do homem igual aquele pai com aquele filho. Era mais interessante aquilo que ele estava vendo no celular do que aquela criança. A gente precisa despertar, porque Deus está falando e a gente não está ouvindo. Deus falou no deserto. Deus falou no deserto com uma nuvem. Deus falou com uma coluna de fogo. Deus falou com um maná. Sabe o que aquele povo fez? A primeira chance que eles fizeram, foram ingratos. Abandonaram Deus. Aí a gente fala assim, nossa, aquele povo é ruim, hein? Eu, quando li, querido, a primeira vez sobre o povo do deserto, eu falei, ô povinho, gente. Nós somos a mesma coisa. A gente é igual. Nós somos esse povinho. Nós somos ingratos, querido.
Deus também hoje dá o maná, dá a direção, dá a proteção. Ele faz tudo isso com a gente. E a gente lembra de levantar e agradecer? Nós acordamos hoje, tem gente que morreu dormindo. Nós viemos para uma festa, tem gente lá no hospital, que não sabe se vai sair. Nós agradecemos isso. Deus disse, te dei a vida hoje, te dei a saúde hoje. Você está ouvindo, você está falando, você vem andando, você tem liberdade para escolher estar aqui. Tem um monte de lugares que as pessoas vão para um porão para poder ler a Bíblia escondida. A gente vem com ela na mão, se a gente quiser. A gente vem cantando na rua, se a gente quiser. E a gente tem que aproveitar isso enquanto a gente pode. Porque pode chegar o dia que a gente também não vai poder fazer isso. Porque está caminhando para isso. Então a gente precisa aprender a ser grato a Deus. Deus está dando provisão, livramento todo dia. Mas a gente só enxerga o livramento, querido, quando o livramento fica muito escancarado. Quando você está para sofrer um acidente e na última hora Deus te livra. Aí você sabe, nossa, que livramento. Mas a viagem inteira é um livramento. Todo o tempo é um livramento. Esses dias fui fazer uma viagem com a Rose, a gente foi pregar numa cidade, não tinha avião, eu fui dirigindo. Eu falei assim, Rose, eu tenho certeza que Deus vai fazer uma coisa grande lá. Porque a viagem inteira foi de perturbação. Inteirinha. Gente, chegou um ponto da viagem, uma cena que parecia de filme. Sabe aquela cena de filme, onde vem o carro do mocinho daqui, o bandido vem de lá, um de frente para o outro, para ver quem vai sair? Quem já viu uma cena assim? Vem os dois na alta velocidade. Eu só não estava em alta velocidade, era só isso, mas a cena era igualzinha. Eu estava na minha mão, o cara veio na contramão em cima de mim, ele veio direto para cima de mim. Eu nunca vi isso na minha vida. Eu falei, o diabo está com muito ódio. Porque o cara veio na contramão, direitinho em cima de mim. Adivinha quem foi que saiu da última hora? Eu. Não sou boba. Vou tentar Deus para quê? Não é não? Eu saí. Eu falei, misericórdia. Isso é livramento, querido. Deus dá livramentos pequenos que às vezes a gente não percebe. Nós pegamos um avião, eu e a Rose, uma vez para uma cidade. Tivemos que sair muito de madrugada de casa. A Rose mora em Itaburaí, é uma missionária que viaja comigo. Ela mora em Itaburaí e eu saio lá da Barra. Nós saímos de madrugada praticamente. Ela não dormiu à noite. Pegou um ônibus cansada. Ela tinha que descer no centro da cidade para pegar, num determinado ponto, ela tinha que descer para pegar o trenzinho que levava para o aeroporto. Ela estava cansada, dormiu. Ela ia passar do ponto. Se ela passasse do ponto, ela ia para o ponto final e ela ia perder o avião. No último ponto que dava para ela descer, diz ela estava dormindo profundamente, diz ela que ela sentiu como se a pessoa estivesse do lado, caiu em cima dela. Caiu e acordou ela. Quando ela olhou, querido, ninguém estava do lado dela. Deus deu um jeito de acordar ela. E ela desceu do ônibus no ponto que precisava. São livramentos que a gente precisa perceber que é Deus que está agindo. Isso não é coincidência, não, gente. É Deus que age. Você acredita nisso? O problema é que a gente vem para a casa de Deus pedindo um monte de coisa. E aí a gente fica esperando Deus fazer aquelas coisas que a gente pediu. E a gente não percebe que Ele está fazendo muitas outras coisas que você não está pedindo. E você fica ligado só naquilo que você pediu. Aí você não recebe, você fala assim, puxa vida, mas Deus não está me dando. Mas Ele está dando um monte de outras coisas. Ele está fazendo um monte de outras coisas e você não está vendo, querido. Aí a gente vem para a casa do Senhor como aquele filho que pede a mesada, recebe a mesada, e só vai lembrar de pedir de novo quando a mesada acabar. Aí ele lembra do pão outra vez. Não é isso? Conheci a história de um menino, de um rapaz, que ele era assim. Ele pegava a mesada do pai para 6 meses, só ia falar com o pai de novo daqui 6 meses. Ele não ligava nem para saber se estava bem, se não estava, se estava com saúde. Não, querido. Muitas vezes é assim que a gente faz com Deus. Mas ele foi para a faculdade, para uma outra cidade, e o pai dele falou com ele assim, olha só, meu dinheiro não é capim. Já ouviu isso, gente? Meu dinheiro não é capim. Então, se você perder em uma matéria, eu não pago mais faculdade para você. O pai durão, né, militarzão. E o menino foi para a faculdade, perdeu, querido. 6 meses depois, o garoto liga para o pai. Pai,
sentado. Chama a mãe aí na sala. Quero falar com vocês dois, mas eu queria saber se tomou o remedinho da pressão. Tá calminho todo mundo? Porque eu estou indo para casa. Eu sinto muito, mas não vou poder estudar mais, porque eu sofri um acidente. Houve um problema no meu quarto, o quarto pegou fogo, eu fiquei desesperado, pulei a janela e esqueci que estava no 3º andar. Dei muita sorte que eu só estou paralítico, porque era para ter morrido. Mas fiquei paralítico, pai. Então eu estou indo para casa e eu sinto muito, mas o senhor vai ter que tratar de mim. Agora tem mais, não acabou não. Tem uma dívida enorme para o senhor pagar aqui, porque a responsabilidade do fogo que deu no meu quarto foi meu. Porque eu fiz uma festinha lá, chamei o pessoal para beber, tinha gente que fumava, e aí pegou fogo na cortina, incendiou tudo, a responsabilidade é minha e a conta vai para o senhor vai ter que pagar. E não acabou também não, pai. É o seguinte, eu estou indo com a minha namorada, vou casar com ela, e o senhor vai ter que cuidar dela também. É a enfermeira que cuidou de mim no hospital. Me apaixonei por ela. Mas fala para a mãe, que a mãe não ficar preocupada não, porque a mãe vai se dar muito bem com ela, ela é quase da idade da mãe. Vai ser uma bênção as duas juntas, vão gostar muito uma da outra. Beleza, pai? O senhor está me ouvindo ainda, pai? O senhor está bem? Agora eu vou dizer uma coisa, esquece tudo, meu filho, aconteceu nada disso, estou ótimo de saúde, estou muito bem. A verdade é que a única notícia que eu tenho que te dar é que eu perdi em todas as matérias, mas como o senhor pode ver, tem coisa muito pior para acontecer, não é não? Então, amado, Deus espera de nós que a gente não chegue como filho que só quer mesada. Deus espera que a gente reconheça. A palavra de Deus disse: aclame ao Senhor todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Foi isso que nós fizemos hoje aqui. É prestar culto com alegria. Deus espera isso da gente. Deus espera que a gente seja grato. E gratidão, querida, não é uma gratidão só porque Deus é mimado e quer bajulação, não. É gratidão porque gratidão faz bem para a gente. Aliás, tudo que Deus quer de resposta sua e minha faz bem para nós e não é para Ele. Ele continua sendo Deus do mesmo jeito. Se Ele quer gratidão minha e sua, é porque a gratidão faz bem para nós. Quando a gente é grato, a gente é alegre. Quando a gente é alegre, a gente tem mais saúde. Quando a gente é alegre, a gente tem uma visão mais positiva, menos chance de você ser depressivo. Então a gratidão faz bem para nossa saúde e não para a saúde de Deus, está me entendendo? Todas as respostas fazem bem para a gente. Aquilo que eu respondo não muda Deus, muda a mim. Não espere, querido, você ter um monte de alegrias para você ser grato. Seja grato, porque você vai se tornar uma pessoa alegre. Entende? Não é a alegria que faz a gente pessoas gratas. É a gratidão que faz a gente pessoa alegre. Então Deus espera que a gente responda com gratidão em tudo que Ele fizer, em tudo que Ele oferecer. Mas Deus falou de outra forma. Deus fez uma outra comunicação também. Deus se comunicou através dos seus juízes e dos seus profetas. Deus disse, estava lá em Levítico 26, eu vou ler só o início e o fim. Se vocês não me ouvirem e não puserem em prática todos os meus mandamentos, desprezarem os meus decretos, rejeitarem minhas ordenâncias, e ele fala mais um monte de coisa, no final ele diz, vocês semearão inutilmente, porque os seus inimigos comerão as suas sementes. Sabe o que Deus está falando? Ação tem consequência. Sabe o que Deus está dizendo? Tudo que você fizer vai ter uma reação. Escolhe o bem e tudo vai dar certo. Se escolher o mal, o caminho do mal é que o caminho da desobediência é que dá errado. Vamos pensar que você chama teu filho e fala para ele assim, você faça o dever de casa até às 5 horas, porque se você não fizer às 5 horas, eu vou tomar o seu celular. Beleza? Você avisou para ele. Aí ele não fez o dever de casa. Você faz o quê? Toma o celular. Você não avisou? Você toma o celular. Aí quando você toma o celular, o seu filho fala assim, pai, você é muito mau. Você acha que você é mau? Não, porque você avisou que ia tomar o celular. Está me entendendo?
Deus está avisando. Ele está dizendo, olha, esse caminho aqui vai levar à vida, esse caminho vai levar à morte. Ele está avisando. Se eu escolho fazer errado, não é Deus que é mau, é a minha escolha que me levou àquilo, porque a ação tem consequência. Amém, gente? Deus está dizendo isso para nós. Deus disse isso para Samuel, Deus disse isso para Davi, Deus está dizendo para a gente. Qual é a resposta que Deus quer quando Ele avisa para a gente da justiça dEle? Ele fala sobre justiça. Ele mostra para você a ação e consequência. O que Ele espera que você responda? Ele espera que a gente tenha temor. Ele espera que a gente tenha arrependimento, que a gente obedeça e que a gente mude. Essa é a resposta. Entende? Deus fala... Deus dá a direção e diz, desobediência leva a isso. Olha, gente, é impressionante como tantas pessoas profundamente conhecedoras da palavra se arriscam a desobedecer. O pastor contou o caso aqui do pastor que traía a esposa. Será que ele nunca leu a Bíblia? Claro que ele leu. Ele não sabia da palavra? Ele conhecia a palavra. Por que a gente é tão desafiador com Deus? A gente desafia Deus, e Deus não pode ser desafiado. Deus é amor, e amor e justiça andam juntos. A gente precisa responder da maneira certa. Eu lembro da história de uma moça, eu preguei numa igreja lá no Rio esses dias, aí conheci uma jovem senhora de 50 e poucos anos. E ela falou, Elizabeth, quando eu tinha 20 anos, eu era a pessoa mais desafiadora do mundo. Ela disse que era filha de um empresário. E durante 3 meses, numa época, a família dela foi assaltada 8 vezes em 3 meses. Ela perdeu 8 relógios em 3 vezes, aliás, 7. No 8º assalto, entrou um monte de ladrão, né? Ela tem 50 e poucos anos, ela tinha 20, há 30 e poucos anos atrás. Entrou o ladrão na casa dela, um bando de ladrão. Amarrou todo mundo, foi tomando as coisas de todo mundo. Pegou tudo que o irmão dela tinha, que o pai, com a mãe, com todo mundo. Quando chegou nela, ela já está virada. Era o 8º assalto. Aí ela foi ousada como nunca foi. Ela virou, o ladrão chegou para ela assim, passa o relógio. Ela falou, pelo amor de Deus, o 8º? Eu não vou te dar meu relógio, não. Aí o cara falou assim, como não? Ele falou assim, meu filho, você sabia que essa casa aqui já foi assaltada em 3 meses, 8 vezes? Essa é a 8ª? O ladrão falou, o quê? 3 meses, 8 vezes? Mas isso é um absurdo. Ela falou, pois é. Tem misericórdia, me deixa com o meu relógio, não aguento mais comprar relógio no senhor. Aí ele falou assim, tá bom, filho, fica aí com o seu relógio, me dá seu cordão. Ela falou, mas para que você quer meu cordão, meu filho? Porque eu quero dar para minha namorada. Aí ela falou assim, como é que é o nome da sua namorada? Patrícia. Ela falou assim, o meu é Raquel, está escrito Raquel. Você já pensou você pegar o nome escrito Raquel e dar para sua namorada que chama Patrícia? Você acha que vai ficar bonito isso? O cara olhou e falou, nossa, que vacilo que eu ia dar, hein? Fica com o seu cordão, minha filha, também. Aí o cara desistiu, falou, quer saber, eu vou pegar nada seu, não. Pegou de todo mundo e falou assim, mas pega aí tudo que eu vou amarrar ela também. Só que eles estavam pegando lençol para amarrar. Pegaram os lençóis todos, amarraram todo mundo, que ele faltou para amarrar a boca dela. O cara não podia deixar ela sem amarrar a boca. O cara procurou, não tinha nada. Ele viu num canto um tênis, o irmão dela era jogador de futebol. Viu um tênis com aqueles meião de jogador de futebol. O tênis estava ali 48 horas com aquela meia. O ladrão virou e falou assim, joga essa meia aí. Ela falou, pelo amor de Deus. Mas você não vai amarrar essa meia na minha boca por nada desse mundo. Aí ele falou assim, cala a boca, senão atira. Ele falou, atira, pode matar. Mata de uma vez, mas essa meia horrorosa na minha boca não vai, não. O ladrão morreu de rir.
Daí ele falou assim, você fica quietinha? Ela falou, fico. Ele falou assim, então eu não vou mexer com você mais não. Roubou de todo mundo. Depois o irmão dela chegou para ela e falou assim, você é louca, como é que você desafia bandido? Ela falou, você está com raiva porque ele roubou de você e não roubou de mim? A gente pode desafiar, querido, até ladrão. Aliás, hoje em dia é melhor você não desafiar não, porque eles estão muito mal, sabe? Mas você pode desafiar quem você quiser, mas não desafia Deus. Sabe por quê? Se Deus falou isso lá no Velho Testamento, não é que Ele não vai fazer hoje mais não, gente. Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e amanhã. Amém? Ação e consequência foi ontem, vai ser hoje, vai ser sempre. Porque Ele é justo. Ele não vai mudar o esquema porque a gente quer que Ele mude para ser bonzinho. O esquema é esse, querido. A ordem é essa. Imagina você na sua casa. Você tem uma casa linda, você gastou um dinheirão, organizou tudo, botou tudo na sua casa. Aí os seus filhos querem entrar a hora que eles quiserem, sair a hora que eles quiserem, comer na hora que quiser, vai para a escola se quiser, ou não vai para a escola se não quiser. Está bonito esse negócio na tua casa? Não, não está. Você põe ordem na tua casa, não põe, querido? E se não colocou ordem, você tem que começar a colocar, porque é preciso fazer isso. Porque toda casa tem que ter uma lei, tem que ter uma ordem. Se não virar bagunça. Com o mundo, com Deus, a vida com Deus, tem lei, tem ordem. E a gente tem que aceitar isso. Foi Ele que fez, e Ele fez para o melhor para a gente, não foi melhor para Ele, não. Amém, gente? Não desafia Deus, querido. Tem muita gente associada ao erro e ao pecado. Somos todos pecadores, querido. Eu, você, todo mundo aqui. Qualquer um de nós pode fazer uma besteira a qualquer hora. Todo mundo aqui é fraco sem Deus. Acontece que tem pessoas que marcam encontro com o pecado. O pecado não é acidente na vida dela, ela marca encontro. Eu uma vez preguei numa igreja, há muitos anos atrás, e eu falei sobre pecado. E quando eu saí, a irmãzinha falou, nossa... Eu não conhecia aquela igreja, ninguém, graças a Deus. A irmãzinha falou assim, nossa, se o povo escutasse, ia ser uma beleza, Elizabeth. Porque aqui, ó, aquela mulher lá, trai o marido com o marido daquela lá, trai o marido com aquela lá. Ou seja, as pessoas faziam esse tipo de traição e as outras que não faziam, fazia fofoca daquelas que faziam a traição. Entende? Então... se você marca encontro com o pecado, querido, já não é acidente mais na sua vida. Está me entendendo? E tem gente que sabe. Quantas pessoas, quantos crentes são viciados em pornografia? Ele sabe que se ele abrir o computador e clicar naquela teclinha lá, vai aparecer aquilo que não era para aparecer. E por que ele faz isso? Aí você pode dizer assim, mas o vício é maior do que eu. Mas Deus é maior do que o vício. Jesus não mandou você enfrentar sozinho. Ele não disse para você, se vira com o seu pecado. Ele disse, segura na minha mão e clama por mim que eu te ajudarei. Se você não está vencendo é porque não está clamando. Se você não está vencendo é porque não está lutando. É porque você está gostando daquilo que está fazendo e você não quer se livrar. Porque se você quiser se livrar, querido, você segura no manto de Jesus e fala assim, não sai de perto de mim, porque sem você eu nada posso. Amém? Deus está falando e Ele quer que a gente responda dessa forma. Deus não pode continuar falando sozinho. Nós precisamos despertar e entender o que a gente está fazendo nessa relação, nesse relacionamento. Mas Deus falou de uma outra forma também. Deus falou pelos profetas, Deus falou pelos juízes, Deus fez milagres, Deus deu provisão. E aí Deus olhou e viu, eles não estão me escutando, eu vou lá pessoalmente. E Jesus veio. Ele veio pessoalmente, Ele deixou a glória dEle. Ele se limitou a nascer como qualquer outro ser humano. E deixou todo o caminho escrito. Olha, é assim que vocês têm que viver para chegar à vida eterna. E aí, por último,
Ele deu um grito de eu te amo. E o grito dele não soou uma palavra, mas ecoa até hoje aqui. Ele se prendeu numa cruz, ele se deixou crucificar e morreu com a morte mais dolorosa para dizer: eu amo você. Sabe aquele presente, querido, caro, que você comprou para o teu filho? Aquele presente que você deu uma boa quantia do teu salário, que você vai passar aperto por muito tempo, e ele olhou e falou: depois eu abro. Sabe aquela coisa que um dia que ele abriu, ou ele abriu, e falou assim: ah, legal, e largou para lá? É assim que a gente faz com a cruz de Cristo. Tem um monte de gente que ouviu falar que Jesus morreu por ele, mas nem olha para a cruz. Outros olham, mas esquece, porque está envolvido com outras coisas. Aí quando as coisas dão errado, aí você vai e olha e fala assim: eu quero clamar pelo nome de Jesus. Mas ele deu o maior presente que ele podia dar. Deus sacrificou o filho dele por nossa causa. Foi a maior declaração de amor já dita na história. Jesus falou direto com a gente. O que eu e você estamos respondendo? O que a gente está falando para Deus? Como é que a gente olha para a cruz e responde? O que ela significa para você? Sabe o que Jesus falou quando ele se prendeu na cruz? Ele disse: eu amo você, eu perdoo você, você agora é livre. Sabe o que ele espera? Reconhecimento, arrependimento, mudança. Sabe o que ele espera como resposta? Ele morreu para perdoar os nossos pecados. A gente só precisa decidir para perdoar o pecado do outro com a gente. Você precisa livrar mágoa e ressentimento, tirar isso do seu coração só com uma decisão. Ele teve que pagar caro por isso. Para ele o preço é alto, para mim é só uma decisão. É isso que Deus espera que a gente responda. Ele falou assim: agora vocês são livres, porque eu libertei vocês. E o que ele quer que a gente responda? Eu sou livre. E que você se considere livre, que você tome posse disso. Ele pagou caro por isso. E eu estou pegando um presente caro e não estou nem olhando para ele. Não é o que Jesus espera como resposta. Jesus deu o que ele tinha de melhor para nós. E a gente precisa aprender a ser grato. Hoje a gente está num dia de comemoração. Hoje é um dia de festa. Esse dia foi tão festivo para a gente lembrar que o motivo dessa alegria toda é Jesus ter morrido um dia na cruz pela gente. Senão a gente não estava nem aqui fazendo essa festa toda que a gente fez hoje. Isso tudo é uma comemoração de que um dia ele ressuscitou. E um dia ele deu a liberdade para nós. E isso é uma resposta que ele quer que a gente tenha. Será que você escuta Deus? Se você ouve Deus, querido, você não vive pecando. Se você ouve Deus, você se arrepende. Se você ouve Deus, querido, você perdoa. Se você ouve Deus, querido, você sente aquele ardor no teu coração de que Ele está falando com você. E sabe mais uma coisa de quem ouve Deus? Quem ouve Deus é porta-voz daquilo que ouviu. Você ouve, tocou na sua vida o amor de Deus? Na vida de quem aqui o amor de Deus já tocou? Tocou na sua? Tocou na minha. Nós temos que ser porta-voz desse amor. Ele falou para a gente pregar, para a gente falar do amor dele para outras pessoas. Essa é uma resposta que ele quer que a gente tenha. Você não precisa ser pastor. Você não precisa ser pregador. Mas de alguma maneira você pode responder esse chamado. Pode ser dentro da sua casa. Quantos têm filhos aqui? Quantos querem seus filhos na presença do Senhor? A gente pode fazer isso dentro de casa. Sabe por que muitas crianças... Por que a gente não tem moral para levar muitas crianças para a igreja? Porque você vai levar para conhecer um Deus que transforma, mas não transformou você. Se você é um marido, querido, que não corresponde àquilo que Deus fez, você está levando seus filhos para a igreja para apresentar um Deus que não te transformou. Tem que começar por você, você precisa dar o exemplo.
Você precisa ser um marido amoroso e carinhoso para os seus filhos saberem que o Deus que você serve faz isso com as pessoas. Como é que é você como mulher dentro de casa? Quer tuas filhas na igreja, teus filhos na igreja, mas você vive lamentando, vive rancorosa, vive com raiva, vive amargura, querido. Se você tem a amargura como princípio na tua vida, você vai convencer, levar uma pessoa para a igreja para conhecer um Deus que alegra, mas não está alegrando você. A resposta que Deus espera da gente é que a gente viva de acordo com aquilo que a gente está pregando. Então, se eu estou pregando um Deus de alegria, eu preciso ser alegre. Se eu estou pregando um Deus que transforma, eu preciso transformar. Olha, eu era quando morava em Niterói, era de uma igreja ali em Caraí, na igreja batista em Caraí, e tinha um amigo lá na igreja, que ele foi da pá virada, desde criança. E ele contava que a mãe dele, ele era tão desesperado, que a mãe dele não descansava nunca, a mulher vivia estressada, porque ela não podia tirar o olho dele. Ele conseguia, num segundo, aprontar. Aí ela foi com um monte de criança para a praia. E ela pediu às crianças para olhar ele, enquanto ela tampava o nariz e mergulhava para consertar o cabelo. Era só isso que aquela mulher queria fazer. A pobre coitada só queria afundar a cabeça para consertar o cabelo. Ela não podia fazer isso, porque o menino não podia tirar o olho dele. Pois ela pediu às crianças para cuidar. Olha para ele, que eu volto já. Fez assim, quando voltou, cadê o garoto? O garoto sumiu, querido. Acharam o menino 3 horas depois, porque alguém trouxe ele, porque ele estava perdido não sei aonde. O menino era da pá virada. Se ele estivesse aqui, eu ia falar o nome dele agora. Mas não vou fazer isso. Meu pastor que fala isso. Meu pastor fala nome, telefone, endereço de todo mundo que ele está falando ali. Aí é um problema. Mas esse menino, ele aprontava todas. E ele cresceu, foi um jovem desesperado. E ele se converteu e ele se transformou. E uma coisa que tinha um desejo no coração dele, que ele tinha uma preocupação muito grande, que ele amava a avó dele demais. E a avó dele já tinha 85 anos, e ele morria de medo dela morrer sem salvação. E aí um dia, ele fez uma peça de teatro na igreja. E ele foi Jesus na peça de teatro. E aí, eles tentavam levar aquela senhorinha para a igreja, ela nunca ia. Aí ele foi e falou assim, não, vó, vou fazer uma peça de teatro, eu vou ser o ator principal, preciso que você vá lá para me ver. Aí ela foi para ver. Quando ela chegou lá, ela viu outra pessoa. E ela falou assim, se esse Deus transformou o meu neto, esse Deus tem poder. Eu aceito esse Deus. A gente precisa pregar assim. Às vezes você, querida, não vai ser um pregador da palavra. Você não vai ser um músico que vai cantar ou tocar, me entende? Mas você pode viver aquilo que Deus está mudando em você. Amém, gente? Amém. A gente precisa ser transmissor daquilo que Deus fala. Olha, essa geração é uma geração que está sofrendo muito. Você acredita nisso? Você entende o que eu falo? Nós estamos diante de uma geração que está sendo atacada por todos os lados. Antigamente, Satanás falava nas entrelinhas, não era? Antigamente, a gente ouvia uma música, falava assim, ouve essa música do contrário, que você vai ver uma mensagem diabólica aí. Não tinha um negócio assim? Pega esse disco aí, vira ele, bota de trás para frente, porque tem uma mensagem do inferno aí. Querido, o inferno não está tendo trabalho mais botar a mensagem de trás para frente, não. Ele está fazendo de frente para trás. Ele está falando na ordem certa, ele está falando com todas as letras. Não tem mais, querido, essa coisa de entrelinhas, agora é direto. O inferno resolveu atacar diretamente, sem disfarce. Então, os nossos filhos estão vulneráveis demais.
A gente precisa transmitir Jesus para essa geração. É minha e sua responsabilidade. Deus comunicou a palavra com a gente. E Ele está esperando que a gente responda como? Vamos passar para essa outra geração, querido. Porque senão eles vão caminhar para o abismo e a responsabilidade é minha e sua. Será que eu e você estamos respondendo a comunicação de Deus? Ele está falando isso. Eu e você estamos respondendo? Ou a gente está deixando essa geração perecer por falta de fazer aquilo que Deus está mandando? Deus está falando. E Ele espera que a gente responda. Olha, quando Jesus fala, quando a palavra de Deus diz que a gente tem que ser como criança, porque o coração de uma criança é muito sensível. Às vezes eu vejo vídeos de crianças orando, chorando, quebrantada diante de Deus, eu me emociono muito. Aquele coraçãozinho ali, é assim que Deus quer o nosso coração, que nem o de criança, quebrantado, ouvindo, tremendo, arrepiando de ouvir a voz dele, porque ele soprou o Espírito dele em nós. Então o nosso espírito é sensível à palavra de Deus. A gente precisa responder, você precisa saber que é Deus que está falando. A ovelha reconhece a voz do pastor. Nós somos filhos de Deus, a gente precisa aprender a ouvir. Amém, gente? Olha, eu li uma história que me comoveu muito. Essa história está numa revista importante. A história de uma mãe que ficou grávida. E ela estava esperando uma menininha. E ela tinha um menino, um filho de 3 aninhos de idade. E ela queria que aquele nascimento daquela menina fosse uma coisa pacífica, fosse uma coisa amorosa. Ela não queria que aquele menininho de 3 anos recebesse a irmã com inveja, com ciúme. Ele queria que o relacionamento dele fosse amoroso. Aí sabe o que ela fez? Ela incentivou a comunicação daquele menininho de 3 anos com a irmãzinha desde que estava na barriga dela. Todo dia, aquela mulher colocava aquele garotinho para falar com a irmãzinha que estava na barriga. E ele cantava uma música para ela. Todo dia ele cantava para a irmãzinha que estava crescendo. A irmãzinha nasceu com problema de coração. Não tinha jeito. Os médicos fizeram tudo. Ela era muito fraquinha. Ela não reagia. E o médico dizia, se ela não reagir, ela não vai sobreviver. E ela estava cada dia pior. E o menininho de 3 anos dizia para a mãe, deixa eu conhecer minha irmãzinha. E os médicos não deixavam o menino entrar, porque ele só tinha 3 anos de idade. E aí, o tempo foi passando, a menina só estava piorando. A mãe pensou, ela vai morrer e meu filho não vai conhecer a irmãzinha. Um dia ela bateu o pé no hospital e ela disse, o meu filho vai entrar para conhecer a irmãzinha dele. E eu me responsabilizo, mas eu não vou deixar a minha filha ir embora sem que ele conheça a irmã dele. Ele vai entrar. E ela levou o garotinho aonde estava a irmãzinha. E ele cantou a música para ela. Eu quero ler o que dizia na letra da música. Você é o meu sol, o meu único sol. Você me deixa feliz, mesmo quando o céu está escuro. Você não sabe, querida, o quanto eu te amo. Por favor, não leve o meu sol embora. Essa era a letra da música. E ele cantou de novo para ela. E a menininha reagiu. E o coração da menina começou a bater mais forte. E o médico falou, não tira ele daí. Deixa o menino aí. E o menino ficou cantando. Não deixa o meu sol embora. E a menininha reagiu. E ela não morreu. Aquela menininha foi sensível à voz amorosa do irmão quando estava na barriga da mãe dela. Deus espera que a gente seja sensível à voz dele, assim como aquela criança foi sensível à voz amorosa do irmão. Escreveram numa revista
o título da história assim, a história da canção de um irmão. A mãe falou, não, é a história do milagre do amor de Deus. Olha, gente, Deus está falando com a gente. A gente precisa ser sensível para ouvir. Deus espera que a gente adore Ele. Porque Ele está dizendo o tempo todo, eu te amo. A gente está envolvido com tantas coisas, e Deus fazendo uma declaração de amor todo dia para nós. Ele fez hoje, vai fazer amanhã, em nome de Jesus. E amanhã eu espero que quando você acorde, você lembre do que você ouviu aqui hoje, você vai lembrar de dizer, eu sou grato por mais um dia, Deus. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor alcançou minha vida, Senhor. Obrigado porque eu estava perdido um dia e o Senhor me trouxe de volta. Obrigado porque eu sou pecador e o Senhor me ama do mesmo jeito. Deus espera isso da gente. Ele espera, querido, que eu e você possamos ouvir com o coração generoso e grato. Quantas pessoas podem estar aqui hoje que já ouviram falar de Jesus, mas viram aquele presente ali e não quis nem abrir? Quantas pessoas? Eu fiz isso a maior parte da minha vida. Eu me converti tem 28 anos, mas eu vivi uma boa parte de Deus falando, eu te amo, e eu vi o presente, eu não queria abrir. Quantas pessoas aqui podem estar no mesmo lugar que eu estava? E Deus está dizendo, eu amo você, o mundo lá fora não está legal para viver sozinho. Nunca teve e nunca vai estar. As coisas não estão indo para o bem, elas estão indo para o mal, querido. Mas a igreja, a promessa de Deus para a igreja, é que a gente vai ser preservado. Deus está dizendo, eu vou cuidar de vocês. Você quer ficar fora desse cuidado por causa de quê? Eu não entendo por que eu um dia quis ficar fora disso. Eu falava, o dia que eu estiver bem velhinho, eu aceito Jesus. Para quê, querido? Eu perdi uma boa parte da minha vida. Deus não quer tirar nada de mim, nem nada de você. Ele quer dar a provisão, Ele quer dar a direção, Ele quer dar o conforto, Ele quer dar a presença. Ele quer dizer, esse problema aí, querido, você não vai resolver não, quem vai resolver sou eu. Deus está dizendo, não precisa fazer tanto esforço, porque eu estou contigo, o poder é meu. Você está se sentindo fraca, você não consegue nem orar, pois é assim que eu gosto, porque quando você está fraco, você vai ficar forte, porque vai contar comigo, e o poder é meu. É isso que Deus quer. Quantas pessoas já ouviram Deus um dia, já estiveram na presença dEle, e se encantaram com alguma outra coisa, deixaram essa declaração de amor mais poderosa e valiosa do mundo e foram se envolver com outras coisas. Talvez você esteja aqui nessa situação, querida, e Deus está dizendo para você hoje assim, ó, eu quero você de volta. Porque eu amo você. Eu não vou te deixar perdido, porque Deus me deu você. E todo aquele que Deus dá, Jesus não perde. E é por isso que você veio aqui hoje. Talvez você tenha 50 anos de crente, querido. Eu tenho 28. Mas eu ainda preciso ouvir Deus. Eu chorei enquanto estava escrevendo essa mensagem, que eu falei, perdão, Senhor. Perdão, porque o Senhor está fazendo um monte de coisa, falando um monte de coisa, eu estou distraída com um monte de coisa. Eu não ouvi como devia ouvir, mas eu quero ouvir daqui para frente mais. E eu quero convidar você para orar comigo essa noite, para a gente despertar e escutar mais Deus. É um Pai amoroso, é um Pai que quer abraçar, acolher, sustentar, dirigir. É um Pai que quer levar você para a eternidade. Ele não quer que você define, nem quer que você vá para o abismo do inferno. Ele quer te levar para junto dele para sempre. O que Ele quer é o bem, não é o mal. Eu quero orar com você que quer isso para a sua vida. Não importa se você é crente, se você não é, se você tem 50 anos na igreja. Eu quero saber, você quer caminhar com Jesus. Você entende que você precisa dEle. Você quer ouvir Deus e responder da forma certa. Eu quero orar junto com você, para que eu e você possamos, a partir de hoje, aprender a ouvir mais Deus. Porque eu quero isso para a minha vida. Amém? Você pode ficar de pé para a gente orar?